Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Hugo Regis, sou advogado especialista em direito criminal. Você chegou até aqui hoje, certamente está buscando mais informações sobre uma falsa acusação que envolve a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Uma lei extremamente importante, mas a gente não pode se omitir que ela, muitas vezes, é utilizada de forma indevida, ilícita, ilegal, e isso prejudica o homem não somente na sua esfera emocional. Muitas vezes ele tem que buscar acompanhamento psiquiátrico no uso de medicamento, por estar sendo taxado como um agressor perante a sociedade. Mas também junto à sua família, junto à sua comunidade, junto aos seus colegas de trabalho. Então hoje eu vou trazer aqui os detalhes relacionados ao processo que envolve a Lei Maria da Penha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Lhe convido também a me seguir nas redes sociais, especificamente Instagram, @HugoRegis. Lá você encontra mais conteúdo jurídico, inclusive relacionado a esse tema. Vamos lá, pessoal. Meu escritório fica situado na capital pernambucana, mas a nossa atuação é em nível nacional. Inclusive, no primeiro comentário aqui do campo de comentários, eu vou deixar o número de contato para esclarecimento de eventuais dúvidas que vocês tenham. Agora vamos lá. Hoje você recebeu a notificação relacionada à aplicação judicial de medidas protetivas. Se você observar, dentro daquela notificação vai conter um prazo para que você possa apresentar defesa na medida protetiva. O que é que essa defesa inclui, Hugo? Vamos lá. Você vai relatar a realidade dos fatos, afinal de contas, até então a medida protetiva foi imposta com base exclusivamente na palavra da suposta vítima. Então, se ela estiver trabalhando com inverdades, você tem que esclarecer esses pontos para que o Ministério Público, quando for instado, quando for acionado a se manifestar naquela medida protetiva, ele observe o que realmente aconteceu naquela data e naquele dia. Porque, veja, vamos lá, de forma concomitante, vai tramitar os autos da medida protetiva e a investigação criminal. Então, a mulher que se diz vítima de forma falsa, ela vai na delegacia de polícia e relata: olha, eu fui agredida pelo meu ex-companheiro. Aquela informação vai ser remetida para o juízo e esse juízo vai determinar medidas protetivas. Então, enquanto existem os autos da medida protetiva, vai existir investigação contra você. Então, não é porque você foi intimado de uma medida protetiva que acabou por ali, não. De forma alguma. Existe uma investigação e você, inclusive, pode ser instado, pode ser intimado a prestar esclarecimentos na delegacia de polícia. Mas aí é outro ponto que a gente vai sanar um pouco mais à frente. Primeiro ponto, observe na intimação o prazo que você tem para se defender. Nesse momento, você vai juntar todo o conjunto de provas que você tem para demonstrar a realidade dos fatos, para demonstrar que aquela alegação trazida pela suposta vítima não corresponde com a verdade. Você vai arrolar testemunhas capazes de fortalecer o que você está trazendo como verdade dos fatos e vai determinar que o juiz ele afaste a medida protetiva naquilo que ela se exceder. Inclusive, via de regra, nós pedimos em nosso escritório a revogação das medidas protetivas quando elas são impostas de forma injusta. Mas eu vou dar um exemplo. A medida protetiva que impede o homem de se aproximar daquela suposta vítima, mas também traz óbice, também traz impedimento de que ele se aproxime do seu filho. Você tem que informar isso no processo por meio de uma defesa técnica para que o juiz ele tire o excesso daquela medida protetiva. De modo que, ainda que haja uma medida protetiva em favor daquela que se diz vítima, isso não prejudique o seu relacionamento com o seu filho. Isso não prejudique o exercício do seu direito paternal. Porque, veja, se a medida protetiva ela foi imposta, ela não pode se exceder àquilo que ela se destina, que é a proteção da suposta vítima. Então, se você mora próximo da vítima e você está impedido de ir para sua casa e você acha que tem que se mudar, na realidade você tem que informar no juízo que não pode se mudar, você não tem condições de sair da sua casa, afinal de contas mora próximo à vítima. Essa informação ela tem que ser esclarecida na medida protetiva. Eu vou dar outro exemplo, não são raros, inclusive já tivemos exemplos aqui no escritório, onde a gente conseguiu demonstrar que ex-marido e ex-mulher eram na realidade sócios, e o marido, principal provedor, principal gerente da empresa, não poderia deixar de ir no dia a dia para a empresa. De modo que, se assim fosse, a empresa ela poderia quebrar, ir à falência literalmente. Então, o juiz entendeu que, embora haja, na ótica dele,
uma importância na aplicação das medidas protetivas, tinha que atrair uma maleabilidade, porque aquele que está sendo posto como principal alvo da medida protetiva não poderia deixar de ir à sua empresa. Se ele não fosse, como é que ele ia gerir? No caso do nosso cliente, tinha mais de 50 colaboradores. Então, são pontos que devem ser informados nos autos da medida protetiva. Mais um ponto, não são raros casos onde a mulher consegue uma medida protetiva e vai para as redes sociais. E aí começa a trazer indiretas, levando ao conhecimento da sociedade que existe uma medida protetiva contra o seu ex-companheiro, por exemplo, como se ele fosse realmente um agressor. Quando, na realidade, para que uma medida protetiva ela esteja ativa, basta a palavra da vítima. Muitas vezes, sem nenhum outro conjunto de prova, ou melhor, sem conjunto probatório. Então vamos lá. Além de todas essas importâncias, você há de convir o seguinte: lembra que está tramitando a medida protetiva e o inquérito policial. No inquérito policial, você pode ser instado intimado para prestar esclarecimentos. E ali você pode até abrir um contraditório, trazer a sua versão do que está acontecendo. Mas a gente não pode fugir de que ali não cabe a ampla defesa. É uma investigação, é um procedimento investigativo. Então ali você não vai apresentar propriamente dito uma defesa. Em contrapartida, aquilo que é produzido no inquérito é remetido para o Ministério Público, que, de posse daquilo, vai oferecer denúncia contra você. Momento em que, além da medida protetiva, você pode se tornar réu em uma ação penal pelos crimes que aquela suposta vítima disse que você cometeu. Seja lesão corporal, que muitas vezes acontece em defesa, a mulher vai agredir o homem se defende e deixa naturalmente marcas que está no corpo de delito, mas só a mulher vai até a delegacia. Então a ação penal de lesão corporal dentro do cenário de violência doméstica só vai ter o rigor da lei contra o homem. Então, não cabe necessariamente a defesa ampla naquele procedimento investigativo. Mas se você apresentar a defesa nos autos da medida protetiva, trazendo esse novo conjunto de provas, porque na medida protetiva, sim, cabe o contraditório e a ampla defesa de forma geral. Apresentando na medida protetiva, o juiz vai abrir vista ao Ministério Público. Ou seja, o mesmo Ministério Público que, após encerradas as investigações, vai receber o relatório do inquérito policial, ele vai ter acesso à sua prova de ampla defesa. Ou seja, ele já vai criar um juízo de valor sobre o que realmente aconteceu naquela data. Então, quando você apresenta uma defesa nos autos da medida protetiva, visando a revogação das medidas protetivas que se excedem à proteção da mulher, você também está praticando o contraditório e a ampla defesa, que são princípios constitucionais e que vão lhe proteger, vão trazer, vão atrair questões positivas, tecnicamente falando, para você no futuro. Pode, inclusive, pedir que você se torne réu em uma ação penal. E é por essa razão que eu sempre oriento quem recebe intimação de medida protetiva não ignorar aquele documento. O oficial de justiça muitas vezes manda pelo WhatsApp, você recebe, aqui é só cumprir as medidas protetivas. De fato, é só cumprir as medidas protetivas para que você não incorra em crime, porque até então você não cometeu crime nenhum. A medida protetiva, você só comete crime se descumpri-las. Mas ali você está sendo investigado. Pode passar 1, 2, 6 meses, 1 ano e meio, mas pode vir um processo penal. E além da medida protetiva, quando você já está se recuperando daquela medida protetiva, você é citado de uma ação penal referente àqueles fatos trazidos pela suposta vítima. Então, a defesa nos autos da medida protetiva ela é extremamente importante para isso também. Então, o principal ponto que fica, foi intimado de uma medida protetiva, apresenta, se manifesta por meio de uma revogação das medidas protetivas. Afinal de contas, por mais que você diga, eu não me interesso em me aproximar daquela que se diz vítima, ainda que ela esteja agindo de forma injusta, porque não me interessa. Ok, ainda que você haja dessa forma, você há de convir que é uma medida restritiva, é uma forma de segregação, é uma medida que só deveria ter sido aplicada em última ratio, afinal de contas, para que você traga impedimentos de se locomover no seu âmbito social, você tem que ter o mínimo de conjunto probatório. Mas a Lei Maria da Penha, inclusive por ter a sua importância, afinal de contas, a maioria dos crimes que envolvem a medida protetiva só estão presentes a vítima e o agressor, ela traz essa possibilidade de aplicação de medidas apenas com a palavra da vítima. Mas a gente está trabalhando naqueles casos
onde ela é gerada por meio de uma falsa acusação, de uma denunciação caluniosa. Então é de extrema importância que você se manifeste na medida protetiva, até para que o Ministério Público tenha acesso à ampla defesa e ao contraditório, de forma geral, em relação ao que está sendo trazido pela suposta vítima, e você, consequentemente, possa se livrar no futuro de ser réu em uma ação penal e, consequentemente, condenado. O que, sim, dessa forma, vai lhe gerar maus antecedentes. Eu vou trazer um caso exemplificativo aqui no escritório. Tomamos conhecimento, o nosso cliente recebeu a intimação, como eu estou lhe dizendo, de uma medida protetiva, imediatamente acionou o nosso escritório, inclusive é um cliente nosso de São Paulo, Foro de Rio Grande da Serra. E ele tomou conhecimento que aquela vítima ela se mudou. E toda vez que, para quem conhece, sabe que é um município, que é uma cidade pequena, e toda vez que ele ia para a casa dos seus familiares, ele fazia uma volta de quase 10 quilômetros para não ter que passar na frente da casa daquela mulher. Então, tivemos que informar no processo para que o juiz intimasse aquela suposta vítima e ela dissesse, de fato, eu não estou mais nesse endereço, para que ele não corresse o risco de passar por ali, uma terceira pessoa visse e informasse a polícia e dissesse que ele estava rondando a casa dela. Agora sim, ele vai poder, de fato, frequentar. Vou dar um outro exemplo, um cliente nosso, demonstrando interesse no término do relacionamento, ele foi surpreendido ainda fora de casa com a medida protetiva, por insatisfação da sua ex-companheira em se separar. Ele foi impedido de retornar para casa naquela data, ele não pôde pegar nenhum medicamento de diabetes dele. Entramos na justiça por meio da manifestação defensiva nos autos daquela medida protetiva, onde nós pedimos também a revogação das medidas protetivas pela fragilidade da acusação, e o juiz determinou que ele fosse até a casa dele, com o apoio inclusive da polícia, para conseguir reaver todos os seus pertences, porque segundo a suposta vítima, ele já tinha tirado tudo da casa que ele comprou, vale salientar. E nós conseguimos demonstrar que, na realidade, foi uma insatisfação pelo término do relacionamento, inicialmente, e conseguimos fazer com que ele fosse com a polícia, com um caminhão, para, de fato, resgatar todos os bens que pertenciam a ele, inclusive documentos que eram necessários para que ele concluísse a ação de divórcio, que tinha uma discussão patrimonial em jogo. Então, são pontos de extrema importância para quem acabou de receber uma intimação de medidas protetivas. Cumprir as medidas protetivas, procurar não tirar satisfação com aquela suposta vítima, afinal de contas, isso não vai mudar absolutamente nada. Não procurar família, vítima, eventuais pessoas que tenham algum tipo de comunicação com ela. Não trabalhar com indiretas em redes sociais. De fato, desvincular. Trabalhar de forma estratégica dentro do processo para que ele reduza, para que ele consiga mitigar os danos oriundos de uma medida protetiva e, consequentemente, tentar evitar no futuro se tornar réu em uma ação penal. Me chamo Hugo Regis. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa a curtida, que isso mostra à plataforma que o conteúdo é um conteúdo interessante. Se inscreve no canal e me siga no Instagram, @Hugo Regis. Tendo qualquer dúvida, busque o primeiro comentário, busque o contato do nosso escritório. Vai ser um prazer atendê-los.